Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Felipe já tá aqui para a gente começar. Oi, Lu. Felipe, Oi, tudo tudo bem, bom? pessoal? Tudo Vou jóia, tudo fazer jóia. Como é que tá? uma introdução rápida para o pessoal aqui. Bom, boa noite, Beleza. pessoal. Hoje a live é com Felipe Ruas, como a gente já tinha falado. A gente vai falar sobre VSM. E olha só, a moral que o Femilin tá. Ele tá em trânsito lá, entre uma fábrica e outra, essa hora, com o fuso horário. Mas mesmo assim, ele vai participar com a gente. Então hoje a live vai ser um pouquinho mais curta por causa disso também. Mas não se preocupem, porque vai ter muito conteúdo. Bem-vindo, Felipe. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Lu, pelo convite. Né? Se De novo, acho que apresenta aí um pouquinho para o vou, pessoal. vou me apresentar, vejo que o pessoal está entrando aí. Boa tarde, boa noite, todo mundo. Bom, me apresentar, meu nome é Felipe, né? A Lu introduziu aí. Prazer estar com a comunidade Lean. Super legal a iniciativa. Fala um pouquinho de mim, né? Minha carreira profissional. Estou há 10 anos na General Electric, né, onde eu passei por diversas áreas, né, de supply chain, de operações, né, e parte dela, obviamente, foi dentro da área de Lean Manufacturing, né, acho que dos 10 anos, uns 2 anos e meio, 3 anos, dedicado à área de Lean. Né, eu sou engenheiro industrial, formação acadêmica, sou certificado em Green Belt, então eu tenho certificado de Green Belt e Black Belt pela GE. Esse é um pouquinho da minha carreira, né, para me introduzir aí ao pessoal. Atualmente estou na posição aqui nos Estados Unidos, numa fábrica da Pensilvânia, da GE, né, liderando um projeto de transferência de tecnologia, transferência de operações. E é isso, basicamente a introdução é essa. Né? Acho que é legal a gente falar um pouco de BSM, né? Vai ser bem interessante, né? Uma ferramenta poderosa que faz parte, né, da cultura Lean, né? Pra gente que já lida com isso, a gente já vê muito benefício, né? Mas conta pro Isso. pessoal um pouquinho para que serve o VSM. Então vamos lá, né? Quando a gente conversou, né, Lu, a gente bateu um papo ontem. Para mim, velho, Stream Mapping antes de falar, né, normalmente a gente fala o que é, como utilizar, eu vou começar por quê. Por que que a gente fala por que existe essa ferramenta? Por que do VSM? Né? Normalmente, quando a gente está em qualquer tipo de negócio, né, seja ele industrial, comercial, qualquer tipo de negócio, a ferramenta é aplicável. Né? E quando a gente fala do porquê, é basicamente porque ela trata o mapeamento de qualquer tipo de processo buscando, né, melhoria contínua, buscando eliminação de desperdício. Quando a gente fala porquê disso, a gente fala de normalmente dois indicadores principais, né, que é redução de custo, né, ou impacto em fluxo de caixa. Né? Então são dois indicadores importantes que normalmente o pessoal subestima e não enxerga o VSM dessa forma. O porquê de utilizar o VSM é que essa ferramenta é capaz de realmente mostrar o caminho, né, para você entender todas as etapas do seu processo, independente se é industrial, independente se é comercial, é uma ferramenta e é por isso que ela existe, porque ela traz resultados financeiros, né, quando é aplicável da forma correta, né. E aí, pegando um pouquinho no gancho, né, o porquê do Value Stream Mapping, como que a gente aplica isso? Né? Então, muitas das vezes as pessoas me perguntam, com os treinamentos que eu dei na GE, né, a respeito, qual que é a diferença, por exemplo, do mapeamento de processo, fluxograma e do VSM? Né? Normalmente, essa é uma dúvida frequente e existe uma linha muito tênue entre fluxograma e VSM. Apesar das duas ferramentas, né, elas mapearem processos, o VSM ele sempre vai estar olhando um indicador principal, que é o tempo. Né? Quando a gente fala tempo, tem aquele famoso ditado que tempo é dinheiro, e nesse caso é realmente dinheiro. Então, quando a gente fala de VSM, essa é uma das principais diferenças, né, que existe, entrando um pouquinho do como aplicar o VSM. Né? Por isso que eu estou dando essa introdução, tá, Lu? É E porque aí fica à essa vontade diferença que para você está interagir. falando É, tá chiando, você tá me ouvindo bem? eu estou te escutando bem, estou te ouvindo bem. Tá, Vocês estão me beleza. escutando bem aí? Tudo certo, beleza. Beleza. Quando você fala dessa diferença, porque realmente eu acho que vale a gente ressaltar isso.
Quando a gente fala VSM, é um dos tipos, uma das formas que a gente tem de mapeamento de processos, né? A gente pode mapear processos Exato, usando um fluxograma, usando um CIPOC, né? Tem várias outras exato, formas, um mapa de processo. E aí, qual que é a diferença, né? Porque quando a gente usa, por exemplo, um fluxograma, a gente foca muito ali em papéis de responsabilidades e só na atividade, né? Mas a gente não foca em dados para poder analisar. Então, para exato. mim, essa é a grande diferença do VSM. Quando a gente quer focar, como você falou, em redução de custos, em fluxo de caixa, a gente precisa de dados. E para a gente fazer esse tipo de Exato. análise, aí realmente a melhor forma seria o VSM, né? Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa que é muito interessante, que quando a gente pega, né, as ferramentas, né, o fluxograma, o mapeamento de processos, ele é aplicável em gerenciamento de projeto, ele é aplicável dentro do Six Sigma, né, mas quando a gente fala de Value Stream Mapping, o foco do VSM é justamente entender o tempo que você gasta desde a hora que você recebe um pedido do seu cliente até a ponta final, que é até você entregar para o seu cliente, né? E o principal indicador para você falar que você realmente está seguindo a metodologia Lean, fazendo Value Stream Mapping, é o lead time, que a gente fala. O lead time é o quê? A combinação dos tempos, né? Considerando tempo de espera, tempo de valor agregado, tempo de desperdício dentro do seu processo, que leva para você, desde a hora que você recebe a demanda do seu cliente até você entregar, né? E aí eu gosto de dar exemplos práticos, né? Um exemplo simples para o pessoal entender o quão poderoso é a ferramenta. Então, eu vou pegar um exemplo. Rapidinho, Imagina que só você tem. fazer um adendo rapidinho. Quando você fala isso, que é o conceito mesmo, é justamente porque a gente olhando toda essa cadeia e até o que você falou, tempo de valor agregado e o tempo de espera e tal são os tempos de desperdício, né? Que é justamente esse conceito de a gente entender o que é o valor para o cliente para a gente poder identificar o que agrega e o que não agrega valor ali dentro, né? Exatamente. E óbvio que dentro do pilar do Lean, a gente descobriu em algumas das outras lives que vocês fizeram. E aí, quando a gente olha para isso, de novo, o mapeamento, né, que você faz, a principal diferença, de novo, para responder algumas das dúvidas, mapeamento de processo não te dá list time, ele te dá sequenciamento de atividades e sequência lógica com fluxo de valor principal. Principal é o lead time do seu processo, né? E não só o lead time, ele vai te dar algumas informações importantes. Ele vai te dar um indicador de qual que é a sua área gargalo. Ele vai te dar um indicador o que está limitando a sua produção, o seu processo produtivo, né? Ou seja, mesmo processo comercial, isso também é válido, né? Então, essa é a maior diferença. E aí, entrando no como, né? Quais são os tipos de mapeamento de fluxo de valor? Essa é uma das outras dúvidas que muitas vezes aparece durante os treinamentos que eu já dei na GE, os eventos que eu participo, né? Existem diferentes níveis de Value Stream Mapping quando você fala de aplicação, né? Dentro da indústria ou do ambiente de manufatura, existem normalmente 3 níveis de mapeamento de fluxo e valor. Tá? O primeiro nível que a gente fala, Lu, é o nível mais no nível de detalhe. Você pega simplesmente um processo específico, uma célula específica, e você faz o mapeamento, né, daquele processo específico. Ok? O segundo nível que a gente fala, você pega o que a gente chama de wall-to-wall, você pega o processo produtivo como um todo. Então, você pega a mescla de várias células produtivas, né, mas você analisa somente a parte produtiva. Você não pega a parte transacional do processo. E o nível 3, que é o mais completo, normalmente aplicável em qualquer tipo de processo, é o wing-to-wing. O wing-to-wing é o quê? Asa a asa, ou ponta a ponta, você mapeia todos os processos aplicando a metodologia, desde a hora que você recebe a ordem do cliente até realmente você entregar o produto para o cliente no campo, ou instalando, comissionamento. Então, você faz uma análise completa. Então, normalmente tem essa aplicação e tem porém, um adentro, que quando você pega a parte transacional, e aí é onde a gente vê muita sinergia nos últimos anos com a metodologia Agile, Scrum, que é como que a gente faz uma análise de fluxo de valor para processos que normalmente não são de produção, não são de manufatura. Isso é uma dúvida que muitas vezes gerentes de projetos têm, né? Então, a gente faz uma sinergia com o SIPOC, né? Que é Supplier Input, Process Outcome e Customer. Vou Né? colocar aqui.
Você usa o SciPoc como suporte para o mapeamento de fluxo de valor transacional. E o que você faz com isso? Você vai entender, né, através de todas as áreas que você está analisando, todos os processos que acontecem em paralelo. Porque na área transacional, diferente da produção, não é sequência lógica, não é uma sequência que tem que acontecer para você transformar um produto de uma matéria-prima até um produto acabado. Na área transacional, você tem finanças trabalhando em um processo, você tem comercial trabalhando em processo paralelo, você tem engenharia trabalhando em processo em paralelo. Então, como é que você faz para entender caminho crítico, ou onde está o seu gargalo na parte transacional? Essa é uma dúvida que normalmente é gerada, né? Então, você faz o CIPOC, onde você coloca todas as suas áreas na lado esquerdo, né, e você vai traçando o que a gente chama de swim lanes, ou a gente chama de linhas de natação. Né? Você vai colocando todos os processos ali com os tempos, e aí você vai vendo a interação, e através desse paralelismo, você identifica o caminho crítico, você identifica qual que é o caminho mais longo daquele mapeamento transacional que você está fazendo. E aí, com isso, você consegue identificar onde que estão as maiores oportunidades para você melhorar capacidade. Né? Capacidade é uma das coisas que também a gente olha bastante quando faz o mapeamento de fluxo de valor. E melhorar né? realmente o desperdício, até porque normalmente esses processos transacionais, eles têm muita coisa burocrática, muitas aprovações e tal. Então, um exemplo que eu tenho, a gente, lá na Globo mesmo, a gente fez um mapeamento com a galera de suprimentos e foi, assim, muito bacana, porque a gente começou a entender todo o processo, desde a necessidade da compra de algum material que era de um fluxo específico lá, abrir uma requisição de compra, de aprovados, níveis de aprovação. Então, é justamente isso que você falou. Quando a gente começa a mapear, ali dentro a gente tem diversos níveis de aprovação que meio que ocorrem em paralelo ali, dependendo do que for. E aí você consegue identificar o teu caminho crítico para poder atacar ali, né? E quando você vê isso no todo, você consegue identificar que muitas vezes o teu tempo, que foi o nosso caso lá, o teu tempo de espera é maior do que o teu tempo de ciclo ali de processo. Então, tipo, na hora que você olha assim, não faz sentido nenhum. O tempo que agrega de fato valor é muito pequeno. Então, dava para o seu lead time ser muito menor. E a gente fazer isso de uma forma muito mais rápida. E aí eu acho que vale ressaltar, porque às vezes as pessoas têm muito essa pegada de assim, o Lean ele vem para cortar custo e para fazer a gente fazer mais rápido. Mas não é isso. É porque quando a gente faz esse tipo de análise, a gente consegue otimizar os recursos, né? Então, às vezes, assim, e também usar aqueles recursos de uma forma melhor para ter mais qualidade para o cliente no final, né? Com certeza, Lu. E um parênteses fazendo aí, o pessoal normalmente subestima muito e acha que o VSM ele é aplicado somente no ambiente de manufatura, né? Que é o natural, é a forma mais, vamos dizer assim, mais conhecida. Fazer análise de ciclo de tempo, analisar o takt time da linha, fazer o balanceamento da linha. Tudo isso é aplicável e é muito mais reconhecido no ambiente de manufatura. Mas hoje em dia, qualquer tipo de processo transacional é aplicável. É cabível encontrar melhoria contínua e redução de desperdício em qualquer tipo de processo. E para vocês entenderem um pouquinho do quanto que é poderoso a metodologia, igual quando eu expliquei relacionado ao lead time, né? Se você pegar um exemplo, vamos supor, eu tenho uma padaria, vou pegar um negócio que não é indústria, vou pegar uma padaria, se eu sou o dono da padaria, ok? E eu tenho teoricamente, que comprar a matéria-prima para produzir o pão, né? E esse processo produtivo toma do meu tempo. Eu demoro, vamos supor, 4 semanas desde que eu compro a matéria-prima até eu realmente começar a vender aquele pão fresquinho para o cliente. Né? Se você faz um mapeamento do processo produtivo e reduz esse exemplo prático, o tempo, eliminando desperdício, para 2 semanas, você está reduzindo, né, o tempo ou o caixa necessário que você precisaria ter para poder gerir aquele processo. Então, 50% de um fluxo de caixa é muita coisa, é muita coisa. E aí, quando você traz para a indústria, tem muita aplicação em relação a valores astronômicos, valores de milhões, bilhões de dólares, que podem ser otimizados aplicando a metodologia. Meu sinal está um pouco ruim, eu estou na estrada, então acho que daqui a pouco vai melhorar. Está me escutando, Lu?
Tô. Aqui para mim tá tranquilo. Beleza. Tô. Por enquanto tá. Beleza. Então, show, só para ter certeza. Então, com isso, né? Então, eu vou para o quê? O que que é o Value Stream Mapping, né? Eu falei do como, falei dos tipos, né? A gente explorou um pouquinho parte transacional, parte de manufatura, né? Quando a gente fala Então, o que que é o Value Stream Mapping? Mapeamento de fluxo de valor, pessoal, nasceu, né, lá atrás na Toyota, né? Uma das principais disseminadoras aí de Lean Manufacturing, TPS, né? Toyota Production System. E essa ferramenta, de novo, é uma ferramenta diagnóstica para você entender o tempo que leva no seu processo produtivo. Então, tempo, sempre conecta lead time, tempo de processo. Então, quando você fala de Value Stream Map, sempre vai ser tempo o principal indicador, né? Então, você tem que entender o tempo que leva desde que você recebe a ordem do cliente até você entregar para o cliente final o produto acabado, o serviço, né? E, obviamente, a ferramenta vai te ajudar a diagnosticar, né, todo o seu processo produtivo e onde estão as maiores oportunidades de melhoria, para que você consiga atingir a redução desse tempo para trazer melhoria de fluxo de caixa, redução né, do seu inventário, redução da sua matéria-prima estocada, né? Então, normalmente, esses são, né, de uma forma resumida, o que é o Value Stream Mapping, ok? Que mais, Lu? Eu vi que o pessoal, não sei se está falhando, se meu sinal tá bom. Não, tá ótimo. Agora até É, melhorou a imagem também. Eu ok. ia pedir para você falar um pouquinho assim de. Porque normalmente a gente fala muito de cases bem-sucedidos para vender o negócio, falar um monte de coisa. Mas a realidade aqui de todo mundo é que a gente está começando. E eu acho que assim como você, e assim como eu, e assim como a Fê, a gente começou fazendo, a gente foi jogada e vambora, e a gente foi aprendendo meio na marra. Então, eu acho legal a gente talvez falar aqui sobre lições aprendidas, né? Com Porque a certeza. gente aprende falhando, porque a gente foi na tentativa e erro mesmo. Com Aí o que eu gosto certeza. sempre de falar é isso, porque o negócio é você saber errar rápido. Com Identifica o certeza. erro logo e aprende e melhora. Não tem Com problema nenhum errar, né? Porque Com é com cer- erro Não, que a e com gente certeza. aprende. Não, e você falou tudo, né? Assim, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, pô, 10 anos de carreira, né? Tem experiência industrial, tem experiência de Lean, certificado, mas pessoal, não, igual a Lu falou, não tem muito por ficar rodando e não falar justamente isso. Você vai errar, não tem como você ser perfeito. Né, a lição aprendida para mim, eu falei com a Lu que era legal falar isso. Quais são as lições aprendidas que eu tive na minha carreira relacionada a executar um VSM, né? Então, relacionado a fazer um VSM bem feito, o que que significa? Você principalmente ter as lições aprendidas que eu tive, o principal é ter as pessoas certas no mapeamento, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Uma lição aprendida que eu tive, em alguns eventos que eu liderei na GE, eu não tinha as pessoas nas áreas corretas no mapeamento. E aí, o que eu aprendi com isso? Eu sempre queria, pô, eu tenho representado as áreas, mas não tenho as pessoas-chave, as pessoas que realmente têm o conhecimento para poder ajudar na tomada de decisão ou para ajudar na captura de dados da forma correta, né? E aí, o que acontece? Quando você não tem esse tipo de apoio, o que acaba acontecendo é você falhar, você acaba falhando, porque você faz um mapeamento em cima de estudos ou vamos dizer assim, de outras pessoas que não têm tanto conhecimento, e aí você acaba tomando decisão errada. E aí, no fim, você não acaba tendo o resultado esperado, né? Mas pegando o gancho no que a Lu falou, a única forma de vocês aprenderem é tentando. É tentando executar a metodologia, né? Vocês não vão acertar talvez de primeira, vocês não vão ter um principal resultado de primeira, mas a única forma de aprender é fazendo. Tem muita gente que tem obesidade mental, que a pessoa estuda muito, lê vários livros, mas na hora que vai para a prática, não consegue executar. Mas por que não consegue executar? Porque tem medo de errar, quer ser perfeito. E fala assim, eu não vou fazer o mapeamento porque eu vou fazer só quando eu tiver as principais. Também não é assim. Então, de novo, a lição aprendida que eu tive que eu queria dividir uma das coisas é ter as pessoas certas. Mas, ao mesmo tempo, tem que começar. Às vezes, a maioria das vezes, você não tem todo mundo que você precisa ter. Porque as pessoas estão ocupadas, porque tem muita gente que não acredita. Né? Uma das coisas que eu descobri na minha carreira tem muita gente que está em negócios e business e fala assim, não, eu não acredito em Lean. Eu não acho que Lean Manufacturing, isso aí de diminuir desperdício vai trazer mais problema, porque você vai reduzir a matéria-prima.
né? Uma famosa desculpa que a gente escuta aí. Você vai reduzir minha matéria-prima, você vai trazer mais problemas, vai ser mais difícil para mim, e ninguém quer aceitar os conceitos, as ferramentas que vêm com o Lean, né? Mas o mapeamento, de novo, voltando no ponto de lição aprendida, eu acho que um dos principais que eu queria explorar é ter as pessoas certas, é ter os stakeholders corretos, para que você consiga realmente capturar, né, de uma maneira coesa e correta as informações. De novo, o mapeamento é uma ferramenta diagnóstica, o VSM é uma ferramenta diagnóstica. Se você não tiver dados coerentes, você vai fazer um diagnóstico errado. É mesmo que você ir no médico, né, e aí você, pô, quais sintomas você está sentindo? O médico te faz algumas perguntas. Se você não responder aquilo ali da forma correta, o diagnóstico vai sair errado, você vai tomar um remédio errado e você não vai conseguir, você não vai conseguir ter o resultado. É a mesma coisa com o mapeamento de qualquer negócio. Se você não tiver as pessoas corretas ou os dados corretos, por mais que você faça metodologia, coloque todas as caixas de processo, coloque todas as informações, você não vai tomar o remédio nas áreas que você deve. Legal, e aí você não vai conseguir coletar o resultado. Foi muito legal você tocar nesse ponto. Isso é legal. Porque falando nisso, às vezes a gente, quem está ali liderando, principalmente quando as pessoas estão começando nisso, a maior preocupação fica justamente em botar o negócio bonitinho. Em colocar os ícones lá e usar tudo. E falar, caraca, eu usei o símbolo do supermercado. Eu usei... Querendo usar coisas mirabolantes ali. Só que, no fundo, isso dali é só para tornar visual, cara. Se você usar um outro símbolo, um símbolo errado da tua cabeça que você imaginou, não tem problema nenhum. Exato. A parte principal é justamente essa que você falou. De, assim, cara, o valioso daquilo ali são os dados. É a coleta e o diagnóstico correto daquilo dali. Com capacidade de tomada de decisão ali também, que é muito importante, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, de assim, envolver quem de fato executa a atividade. Exato, exato. É o tal do Gemba bem feito, né? Porque às vezes a gente fala que fez um Gemba, mas foi lá um dia acompanhar a atividade de forma pontual, e aí traz aquilo ali como dado para o negócio, sendo que aquilo reflete a realidade, né? Então, a parte de coleta de dados, a parte de fazer o Gemba, é a parte mais trabalhosa. É a parte que você tem que dar mais... É a parte que ninguém quer fazer, né, Lu? Normalmente, todo mundo quer colher os frutos sem passar pela, vamos dizer assim, pela linha árdua, né? Todo mundo quer fazer acaba na acontecendo, sala fechada, com um monte de analista, gerente ali dentro, e é isso. E aí faz o negócio bonitinho, que nem eu te falei. Aí mete um monte de post-it, tudo coloridinho e tal. Mas e os dados? Aí apresenta alguns dados de uma medição pontual que, cara, se o dado estiver errado, a tua análise toda vai pro lixo, entendeu? E aí você vai sair, às vezes, até porque, né, só para fechar o contexto, né? Quando a gente mapeia, a gente diagnostica com o objetivo que a gente falou lá no início, que é o objetivo de melhorar, de reduzir desperdícios, né? Para agregar mais valor. Então, o objetivo é a gente propor soluções ali, identificar os maiores desperdícios e propor um estado futuro, que a gente chama, né? Que é com menor sentido, a gente tem que ter ali também um Gemba para propor essas soluções, um time multidisciplinar, né? E a pessoa que de fato executa, porque senão a gente vai sair com um monte de ideia legal e que não se aplica, né? Com certeza, com certeza. E quando você fala do Gemba, Lu, é muito interessante falar nisso, porque o que acontece? A lição aprendida, por que eu falo que ter as pessoas certas é importante? Óbvio, porque o diagnóstico é o que você quer fazer com o uso da ferramenta, né? E você precisa ter as pessoas certas para coletar as informações corretas, para que você faça o diagnóstico correto, né? Mas não só isso, porque no fim, quando a gente fala de Lean, cultura Lean é sobre pessoas, é sempre sobre pessoas. Então, se você quiser construir qualquer tipo de mudança, em qualquer tipo de processo que você está analisando, tem que ter as pessoas ao seu lado. E ter as pessoas certas ao seu lado vai fazer a diferença entre você falhar e você ter sucesso, né? Seja isso um evento que está mais voltado para a indústria, onde você vai estar com o pessoal do chão de fábrica, né? Ou você vai estar numa área transacional. Mas, de novo, se você não tiver as pessoas certas, a chance de você falhar é muito alta. Então, essa é uma lição aprendida que conecta com o que a gente está falando, a importância do Gemba. A importância de ter as pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm informações corretas para contribuir na análise, de problema e tomada de decisão.
né? Porque muitas vezes a gente quer. O que mais acontece, pessoal, é a gente subestimar as pessoas que estão envolvidas diretamente no dia a dia do processo. O que acaba acontecendo, que eu vejo na minha carreira, é muita gente quer chegar e falar assim, não, agora eu cheguei aqui, eu sou novo, eu vou mudar tudo, e sem envolver as pessoas. Né? Isso não funciona. Né? Eu falo por conta própria, porque eu já tive a oportunidade de cometer esse erro algumas vezes na minha carreira. De achar que eu sou novo, que eu conheço mais, que eu vou lá. E eu vou te falar a verdade, nunca funcionou. Nunca E às funcionou. vezes Os melhores. não é Né? nem isso, é porque a gente chega com tanto gás que a gente chega Exato. querendo meter a mão na massa. Assim, eu tenho um Exatamente. exemplo muito claro, eu não sei se tem alguém aqui que trabalhou comigo na Glaxo, na farmacêutica que eu trabalhei. Cara, eu vim de automobilística, que, porra, um processo totalmente dinâmico e tal, com uma pegada muito assim, pauleira, né, de produção, produtividade, OEE e tal. E fui para uma farmacêutica que tem toda uma legislação que era muito nova para mim, né? Só que aí eu com esse gás, com essa coisa e tal, eu já cheguei lá metendo a mão em máquina, querendo aprender a operar a máquina e pá, e não sei o quê. E aí eu já levei logo um safanão, né? Calma, aqui tem legislação, tipo, você não pode chegar mexendo na máquina aqui não, sua Exato, louca, exato. não é bem assim. E assim, eu sou muito grata pela minha equipe lá, porque graças a eles que eles tiveram essa paciência, esse carinho, esse cuidado de me contar e tal, e eu a humildade de aprender também, porque a gente nunca sabe tudo. A gente está aprendendo todos os dias. Eu com eles e eles comigo. Um pouquinho do que eu tinha de bagagem, eu tenho certeza que eu ensinei e vice-versa. E aí, assim, depois de um tempo, de uns 3 meses aí, que eu conheci a fundo mesmo o processo, toda a legislação de Anvisa, vários outros órgãos e tal, que aí eu entendi, e aí eu mudei a minha mentalidade, porque aí eu já sabia, tipo, não, peraí, isso é muito legal, mas não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, tinha outras ideias que dava realmente para aplicar, não é que não dá para aplicar porque tem uma legislação. O Lean você consegue aplicar de qualquer jeito. Mas você tinha que ter essa outra bagagem também, né? Eu acho que é isso que eu Você, tô falando. Que quando você pensa nisso, é você respeitar a bagagem de quem tá ali executando aquela tarefa, às vezes, há uns 15 anos. exatamente, exatamente. Você tem que acabar. É igual que você falou, Lu. Quando a gente fala de Lean, né, e aí eu falo dos últimos treinamentos que eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que têm muita experiência nessa área. O Lean é o pilar que a gente tem que olhar pessoas. Você pode ter todas as ferramentas, você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não Tá falhando um pouco agora. Oi, Lu, Falhou tá um me pouco, ouvindo? agora voltou. Voltei? Alô? Volta aí que a gente não ouviu. Agora É o que eu tô, acho voltou. que tá, desculpa aí, eu tô de novo, tô na estrada, mas enfim, eu tava falando que o que você falou é muito importante, né? Dentro da filosofia Lean, pessoas sempre vai ser a prioridade. Você pode ter conhecimento, você pode ter todas as ferramentas, né? Mas se você não tiver, vamos dizer assim, as pessoas ao seu lado, você não vai conseguir avançar, né? Então isso é importante frisar, né? Uma outra lição aprendida, Lu, que eu acho que é legal trazer para o pessoal, e normalmente eu recebo bastante, é falar assim, qual que é a chave, né? O que você acha? O que eu aprendi fazendo vários velhos stream mappings? O perfeito é inimigo do bom, tá? Então, de novo, às vezes a gente encontra oportunidades de melhoria, oportunidades de redução de desperdício, mas as pessoas não são céticas, elas falam assim, não, não é isso. Ou elas querem pular para, vamos dizer assim, eles querem pular a parte chata, que eles chamam, a parte de análise de problemas, né? Que é normalmente a parte que você tem que analisar os dados de forma coerente, fazer uma análise quantitativa. O pessoal quer sempre pular para o quê? Não, eu já sei o que vai acontecer. O que eu mais escutei na minha carreira dentro de linha, eu sei, não, eu sempre fiz assim, ou eu já sei o que vai ter que ser feito, você tem que fazer isso, sem realmente analisar, né, de fato os dados, ou fazer realmente metodologia por completo. Então, isso é uma lição aprendida. O ser humano tem essa necessidade de querer sempre pular
para poder ir para a melhor parte, ou para a parte mais fácil. Ou subjugar que já sabe demais para tomar uma decisão. Né? E quando você olha Lean e Value Stream Mapping, é muito importante que você siga a metodologia, siga as etapas, faça um mapeamento, né? Siga as etapas, não pule etapas. Porque se você pular etapas, você tem grandes chances de falhar. Falhar no sentido de você talvez vai até trazer uma melhoria para o processo, mas você não vai trazer uma melhoria disruptiva, que vai realmente mudar, né, vai impactar o negócio da maneira como deveria. Né? Então, essa é uma segunda lição aprendida. Exatamente. Né? Para quem está começando, sempre vão ter pessoas na sala que vão querer pular etapas. Falar assim, não, eu já sei o que precisa fazer, tem que colocar essa ação aqui, porque isso aqui vai funcionar, sem fazer a análise dos dados, sem fazer a análise do caminho crítico. Então, é importante seguir a metodologia. A gente acha que a gente subestima, eu concordo que às vezes tem algumas metodologias que tem que correr para executar e falhar, mas quando a gente fala de Value Stream Map, é importante seguir metodologia, é importante ter todas as etapas para você realmente tomar a melhor decisão, né? Até para você saber onde focar, e é Deu uma exatamente picada aí, isso. você está me ouvindo? Tô ouvindo. Mas até a questão, por exemplo, Beleza. quando a gente está fazendo outras ferramentas, até de solução de problemas mesmo, normalmente as pessoas já vêm com a solução pronta na cabeça. Ou tem um outro projeto que a pessoa está participando e ela quer enfiar aquele troço como uma ação que ela acha que o projeto que ela está realmente vai solucionar tudo. Só que sem conhecer a causa raiz. Então é o que eu sempre falo quando a gente começa a falar, cara, beleza. Você vai atacar o efeito. Você vai continuar apagando incêndio todo dia, é isso? Então você não precisa usar ferramenta nenhuma. Agora, se você quiser realmente ir na causa e não ter que lidar com esse problema mais, que é aquele velho exemplo que eu acho que todos nós a gente já deve ter dado em algum momento da sua carreira, que é o exemplo da goteira, né? Que aí se você bota o balde, quando chover de novo, você vai botar o balde toda vez que chover. Então, se você não entender que às vezes você tem que fazer uma manutenção preventiva lá no teu telhado para que ele, de 1 em 1 ano, ele não sofra um desgaste que vai dar goteira, você vai ficar colocando balde lá sempre. Beleza. Se é isso que você quer, você não precisa de nenhuma ferramenta para chegar na causa raiz do problema. Só que não é isso que a gente quer, né? É a mesma coisa no VSM. Exato. Mesma coisa, mesmo mindset. Não adianta querer pular etapas. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, não existe almoço grátis. Né? Quem quer entregar resultado, tem que passar as etapas, tem que seguir a metodologia, tem que ir a fundo, tem que desafiar as pessoas. E eu vou te falar, na minha carreira, nas experiências que eu tive fazendo VSM, não teve nenhum, Lu, que não teve uma pessoa. Você sempre vai encontrar uma pessoa na sala que vai ser a pessoa que não acredita na metodologia ou que ela... Então, existe uma psicologia por trás da execução do mapeamento. Né? Eu gosto de falar isso porque é uma lição aprendida. Quando você entra num evento, você tem várias pessoas envolvidas, é natural que você tenha pensamentos diferentes, pessoas com personalidades diferentes, pessoas que atuam em setores diferentes. Então, isso traz uma complexidade para quem está liderando um evento de mapeamento. E tem que conectar a psicologia nesse aspecto. O que eu quero dizer é que sempre vai ter uma pessoa que vai ser a mais difícil, mas a dica aqui é sempre traga a pessoa que é mais resistente para o seu lado. No momento que você conseguir convencer a pessoa que é a mais resistente a seguir a metodologia, ela vai ser a pessoa que vai te ajudar a liderar o evento e ela vai ser a pessoa mais engajada no final do evento. E aí é o pulo do gato que você tem que analisar pessoas, tem que analisar a parte psicológica para poder ajudar a guiar o evento. Você chega lá igual um robô e querer fazer um mapeamento, achando que as pessoas vão seguir a metodologia de forma robótica, ah, não, você tem que fazer isso aqui porque o livro está falando que é isso aqui, senão vai dar errado. Não vai funcionar, ninguém vai seguir. Então você tem que saber se comunicar, é uma forma de saber liderar um evento de VSM, mas, óbvio, fazer uma análise de pessoas. Quem são as pessoas que estão na sala? Quais são os setores que estão na sala? Qual que é o background das pessoas que estão ali te ajudando no mapeamento? Para que você, como facilitador, fazendo uso da metodologia, fazendo uso da ferramenta, você consiga realmente extrair o máximo das pessoas que estão ali na sala para poder alcançar o resultado. Né? Então, isso também é uma lição aprendida. Isso é fato. E olha, eu te falo que assim como você, eu estou há 10 anos aí também no mercado. E o meu último gestor agora justamente estava me dando essas dicas. E exatamente isso que você acabou de falar aqui.
Cara, quando você fala faz total sentido e tal, mas é muito difícil. É muito difícil quando você está numa sala com 10, 15 pessoas, você conseguir, ao mesmo tempo, passar informação e puxar a informação de todo mundo, você coordenar tanto o evento e as informações e prestar atenção nas pessoas para identificar esses perfis, é muito difícil. Então, assim, você precisa de praticar. Assim, pegar essa dica aqui que o Felipe deu, que é a melhor dica do mundo, sério, de verdade. Anotem no caderninho de vocês. E é treinar, porque é o que eu faço desde quando eu recebi essa dica também. Porque, para mim, pelo menos, é muito difícil. Porque o cérebro da gente não consegue pensar, associar isso tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma análise, estou fechando o raciocínio do que as pessoas estão falando do processo, você tem que ir analisando exatamente isso. Porque senão, daqui a pouco, das 15 pessoas que estão na sala, tem 3 prestando atenção no negócio, o resto já está pensando em outra coisa, já está em outra vibe. Então, é a dica de condução de qualquer evento, de qualquer treinamento, de qualquer projeto que você for liderar. Entendeu? Eu acho que essa dica é super valiosa, muito mesmo. Boa. E aí, Lu, tem mais uma lição aprendida que eu acho que é legal para dividir. Aí a gente pode abrir para alguma pergunta que o pessoal tiver, que eu tive, é justamente que o pessoal às vezes sofre, que é uma coisa que eu aprendi é o mapeamento e o diagnóstico com uma ferramenta é muito importante, né? Mas se você não conseguir fechar com o estado futuro, ou seja, desenhar o estado futuro com os stakeholders e fazer uma análise de quais são as ações prioridade e fazer o handover, você vai falhar. E eu falhei já nisso na minha carreira, que às vezes eu fiz um mapeamento e só por ter feito o mapeamento até a metade, eu achei que as pessoas já iriam ter o buy-in para executar ações de melhoria. Porque no fim, você não consegue executar tudo, você precisa ter o buy-in das pessoas para conseguir realmente mudar um processo, né? Então é uma outra lição aprendida, tem que fazer a metodologia, não é só mapear o estado atual e identificar as oportunidades e parou aí. Um evento de mapeamento de fluxo de valor bem conduzido, ele tem que ser mapeia o processo atual, identifique os problemas baseados em dados, faça o estado futuro com a ajuda dos stakeholders, e em cima do estado futuro, defina as prioridades, ou defina as ações prioridades com os stakeholders, definindo quem vai fazer o que depois que o evento acabar. Porque uma das coisas que eu aprendi, às vezes eu já cheguei no começo da minha carreira a fazer mapeamentos pela metade, e aí o que acabou acontecendo é, quando eu terminei o mapeamento, eu achei que automaticamente as pessoas iriam se tornar donas das ações e eu só precisaria acompanhar as ações dessas pessoas para ter o resultado. Pessoas e faz o handover de ações junto com as pessoas, é muito difícil você ter o que a gente chama de responsabilidade, o que a gente chama em inglês de accountability, né? A pessoa se sentir responsável ou dona daquela ação. Então, isso foi uma lição aprendida que eu acho que quem está querendo aprender um pouquinho de value stream mapping é muito importante. De seguir, fazer um mapeamento current state, né, o estado atual, faça o future state com os stakeholders, mas o mais importante, antes de finalizar o evento, defina as prioridades com as pessoas. Né? Eu acho que isso é crítico e é uma das últimas é a última lição aprendida que eu tenho para dividir, mas que eu acho que fecha, de certo modo, dicas de ouro aí para conduzir um bom mapeamento de fluxo de valor. Nossa, muito perfeito. Porque fecha justamente com o pensamento A3, né? Que não é disso que a gente está falando aqui, mas o pensamento A3 está ligado com qualquer coisa que a gente aplique no Lean, né? E sempre quando eu falo de pensamento A3, é exatamente isso que é a dica que eu sempre fecho. Eu falo, cara, normalmente a gente para no plano de ação. E aí a gente acha que está perfeito, a gente já solucionou o mundo. Só que a etapa mais importante é a de acompanhamento, de monitoramento. Se você não faz um handover, porque aí aquele time que estava ali solucionando aquele problema, ou fazendo aquele projeto, ou fazendo o VSM, cada um volta para a sua área. Se você não fizer um handover de responsabilidade e criar uma forma de gerenciar e acompanhar a execução dessas ações e o efeito esperado dessas ações, né?
cara, vai tudo se perder, entendeu? Porque se você não fizer isso, você não, normalmente você não vai perder também a oportunidade de ter lições aprendidas no processo, porque às vezes você faz um puta de um plano de ação, mas na hora que você vai executar, você vê que aquela ação não saiu bem da forma como você imaginou. E aí é a hora de você retroalimentar. Então, tudo no Lean a gente fala de PDCA. Então, se você não fizer essa parte de acompanhamento bem feita, você pode ter certeza que daqui a 3 meses você vai voltar lá, vai estar igualzinho estava antes. Pode ter certeza disso, né? A gente já aprendeu isso na porrada, porque a gente já viu isso acontecer, né? Com certeza, Lu. E eu acho que é isso, assim, as dicas de ouro que a gente falou, lições aprendidas, é ter as pessoas certas, só recapitulando, ter as pessoas certas, né, é importante, né, para fazer uma análise correta, né, não deixar as pessoas pularem para a solução antes de analisar o problema, que é um erro comum, né, e o último é fazer um bom handover e acompanhamento, né, e antes de fazer esse acompanhamento, que é o último ciclo ali do PDCA, fazer esse handover antes de finalizar o evento de mapeamento. Se você pegar essas 3 lições, é um pouco que eu posso contribuir aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ter maiores chances de sucesso na execução do VSM, né, e coletar frutos com isso. Né? Com certeza. Aqui eu tô abrindo a caixinha só porque hoje, pessoal, justamente por limitação do tempo do Felipe, a gente vai encerrar a live um pouquinho mais cedo. Mas assim, eu tenho certeza que foi conteúdo pra caramba, então vai ficar salvo no YouTube. Mandem as perguntas para vocês. Eu estou aqui olhando a caixinha de perguntas. Pediram para compartilhar um exemplo de um VSM que você tenha feito de fabricação. Fabricação? Beleza. Vou dar um exemplo, produção. né, porque eu curto... Primeira coisa, quando a gente fala de value stream mapping para linha de produção, manufatura, né, a primeira coisa que você tem que olhar é o quê? É o ritmo da linha. O ritmo da linha é tax time, que é basicamente calculado por demanda e tempo disponível. Tempo disponível é o quê? Às vezes o pessoal confunde muito. Tempo disponível é normalmente o número de turnos que você opera na fábrica. Né? Se for um turno, vai ser 7 horas, vai ser 2 turnos, 14 horas disponíveis, 3 horas, 21 horas disponíveis. Então é o tempo disponível e aí você entende qual que é a demanda, né? Qual que é a demanda do seu cliente para aquele produto que você está analisando. Né? Tempo disponível sobre demanda, você tem o seu tax time, o ritmo que a sua linha tem que tocar. Então, isso é uma das principais, né, informações que você tem que ter. Né? Exemplo que eu já tive, vou tentar simplificar para tentar. Tive um projeto dentro da GE, lá em 2016, que eu tive que implementar uma linha modelo na linha de disjuntores industriais, onde eu tive que fazer um mapeamento que a gente chama wall-to-wall nível 2, para poder entender o lead time. Né? Então, eu fiz um mapeamento, o lead time desse produto era curto, tá? É um produto de ciclo pequeno, demorava cerca de 2 dias, desde que você realmente começava a produzir o primeiro processo de transformação até, né, a etapa que a gente tinha o produto acabado. E fazendo um mapeamento desse processo, né, a gente fez análise de tact time, calculou o tempo de processo para cada etapa daquele processo, calculou o ciclo de tempo baseado na capacidade da linha, e aí a gente identificou os gargalos. Na época, como é que a gente fez? A gente identificou que o gargalo é uma concentração, a gente tinha um processo de montagem que era em lote, que não era one piece flow. Né? E aí isso causava o quê? Acúmulo de inventário e, por consequência, gerava também um lead time mais longo. Né? E a partir desse momento, quando a gente fez o mapeamento, a gente entendeu que aquela célula onde a gente tinha a montagem em lote poderia ser quebrada em vários steps. Então, tem uma ferramenta que a gente faz isso, que é o Yamazumi. Né? Quem não sabe o que é Yamazumi, depois pesquisa, mas é o gráfico de empilhamento de carga. E a gente quebrou as atividades daquela célula específica em pedacinhos pequenos. A gente foi entendendo quais são as etapas que os operadores faziam naquela célula, né? E a gente tinha naquela célula a gente tinha 6 postos de trabalho fazendo as mesmas atividades em paralelo, tá? E nessa célula a gente tinha $200 mil de matéria-prima só ali em processo, por conta que era uma operação em lote, tá? E o que a gente fez depois que a gente fez o VSM? A gente entendeu que essa área era a área de maior oportunidade de melhoria para redução de custo para a empresa. A gente fez o gráfico de empilhamento em Amazon Chart e a gente quebrou aquilo ali que era em lote. Então, você imagina, tinham 6 células fazendo o mesmo processo em paralelo. A gente quebrou as atividades dessa célula e montou uma linha de produção. Então, a gente balanceou a linha,
olhando o nosso TAT, a gente pegou aqueles pedacinhos que estão em Amazon Chart e dividiu de uma forma onde a gente tinha 6 células fazendo a mesma coisa em paralelo, a gente conseguiu fazer 4 estações em linha de produção, entregando a mesma coisa. Com isso, se reduziu quase 70% da matéria-prima, porque você imagina, se tinha 6 células fazendo a mesma coisa, então você teria que ter 6 vezes o tanto de matéria-prima para fazer aquele processo do começo ao fim, e aí com a linha de produção a gente diminuiu. Agora você não precisa ter mais 6 vezes o número de matéria-prima. A gente desenhou o número de matéria-prima por estação nas 4 estações. Com isso, a gente deu um saving para a empresa, nesse caso específico, que só de matéria-prima que a gente reduziu no chão de fábrica, que foi mais ou menos de 100 a 120 mil dólares, ou seja, na faixa de quase 600 mil reais de impacto financeiro. Né? Então, um exemplo prático, né, que ocorreu de fato, a gente fez esse mapeamento aí na minha carreira na GE junto com a equipe e deu resultado. Mas o fato é, o exemplo para a parte prática de manufatura, que é legal deixar aqui, é entender o tax time, né, entender qual que é o process time, entender qual que é o seu ciclo de tempo, e aí, de novo, o pessoal confunde muito. Quando eu vou em várias fábricas, eu pergunto para vários gerentes de planta, muita gente me confunde. Qual que é a diferença do tempo de processo para o tempo de ciclo? Então, vai uma dica valiosa para quem está assistindo a live. Tempo de processo é o tempo que você leva do começo ao fim para um recurso executar a tarefa. Ciclo de tempo vai depender de como você tem o seu layout de manufatura, quantas células você tem fazendo aquele processo. Então, e aí você pode ter um processo em lote ou um processo sequenciado em linha. Então, isso vai ditar o que é o ciclo de tempo. O ciclo de tempo é basicamente igual ao processo dividido pelo número de pessoas, número de estações que você vai ter. Ok? Naquele processo específico. Nesse sentido, uma outra dica legal é que quando a gente está fazendo mapeamento de processo, quando a gente está fazendo VSM, tem que colocar na caixinha de dados o tamanho do lote que você está olhando, porque senão você começa a comparar a banana com maçã, não faz sentido nenhum. Cara, parece bobeira, mas se você fizer isso, toda a sua análise vai para o lixo, porque você não vai conseguir. Não é o fluxo ali. Você está falando ali de um processo, você está falando de um lote de 2 unidades. No processo seguinte, você está falando do lote de 1 unidade. Você vai comparar um tempo de ciclo de um com o outro, não faz sentido nenhum. E aí você não vai conseguir nunca olhar para a tua linha como um fluxo e não vai conseguir olhar desperdício nem balanceamento, né? Então, coloquem tanto o número de operadores quanto o número de lote, porque quando a gente olha para processos fabris, isso é extremamente relevante, né? Então, você começa a falar coisas que não conversam. E é exatamente o que você falou. E é aí que está o pulo do gato, porque se você tem um lote que não é o melhor tamanho de lote para o teu balanceamento da cadeia como um todo, esse é um exemplo que o Felipe deu, né? Que, poxa, o saving foi bizarro, muito maneiro. Pô, parabéns, cara, muito legal. Tem uma última pergunta aqui pra gente fechar. Só que, cara, eu vou ser sincera, eu não sei o que é essa sigla que essa pessoa usou. Rafael Ribeiro, se você tiver, escreve aí no comentário, eu não sei se o Felipe sabe, eu vou falar a pergunta aqui. Posso fazer um VSM para as etapas do APQP da minha empresa? Não sei o que é APQP. Pode. De novo, pessoal, independente do acrônimo que ele utilizou, se for um mapeamento dentro da área de qualidade, né, o VSM ele é aplicável para qualquer tipo de processo, pessoal. Desde qualquer tipo de processo. Às vezes o pessoal fala, eu posso fazer um VSM dentro da área de financeira da empresa? Vou dar um exemplo que vai, de certa forma, respondendo o contexto que o Rafael perguntou. Sim, pode. Você pode fazer um VSM na área comercial? Sim, pode. Você pode fazer um VSM na área de engenharia? Sim, pode. Tá? Então, respondendo a pergunta, o VSM ele é aplicável para qualquer tipo de processo. Isso é um paradigma, porque, de novo, como eu falei no começo da live, como foi uma ferramenta que nasceu dentro de chão de fábrica, o pessoal acha que o VSM é aplicável somente a ambiente de manufatura. E não é verdade. O VSM ele é aplicável para qualquer tipo de processo produtivo. E a partir do momento que você tem o domínio da ferramenta, de novo, os melhores negócios, CEOs, os caras que são top de linha em todas as áreas de negócio, empresários, eles têm o velho stream map do negócio deles. Eles não têm desenhado no papel, não têm desenhado no formato que todo mundo está acostumado a ver, mas negócios que têm consistência em entrega têm o velho stream mapping bem definido. Sabem o lead time de entrega. Oi?
Ele Diga. respondeu aqui, desenvolvimento de um novo produto. Essa área que NPI. ele está falando. Pô, Ok. é Então, engenharia na veia, né? Desenvolvimento de produto. exato. Exato. Então, assim, e aí o que eu vejo bastante hoje em dia é a metodologia Agile, né? Tem muita gente que trabalha na área de software, de engenharia, de desenvolvimento de novos produtos, né? A gente pode fazer sim o VSM para entender quanto tempo que leva desde você realmente começar a ideia de design até você lançar o produto no mercado. Tá? Isso é muito comum. Na GE existe esse tipo de aplicação, né? Onde recentemente eu fiz um Value Stream Map para a área de projetos, né, que não é um desenvolvimento de um produto, mas é um lançamento de um projeto. Lead time, desde que a gente corta um projeto de uma subestação elétrica até você fazer o comissionamento da estação elétrica no campo. Tá? Então, respondendo a pergunta, para NPI, que é desenvolvimento de novo produto, pode ser de serviços também, é super aplicável, pode ser aplicável. Tá? Perfeito. Então, Perfeito esse exemplo. E só para fechar, vou dar um spoiler, então, porque foi justamente pegar o gancho no que você falou. Exatamente sobre isso, de como aplicar, por exemplo, para gestão de projetos. A gente vai subir um IGTV ainda essa semana, que já está pronto, eu gravei hoje. E a gente vai falar justamente sobre isso, da importância de você aplicar o Lean dentro de gestão de projetos nesse sentido e você mapear os fluxos de processos do seu projeto. Cara, ninguém faz isso. Assim, se 1% dos gerentes de projeto fizessem isso, vocês não têm noção do benefício que ia ter. Porque o que eu mais vejo é gestão de projetos, tipo, só acompanhando indicador e cronograma. E aí a pessoa não tem noção dos processos que a equipe do projeto dela executa durante o projeto. E aí o que acontece? Eles começam a fazer super processamento ou começam a ficar esperando algum input que eles precisam no meio do projeto. E nisso o teu lead time do projeto fica enorme, desperdiçando uma porrada de recurso. E principalmente quando a gente tem empresas de tecnologia que lidam exclusivamente sob demanda de projetos, você fala de alocação de recurso, né? Você está alocando o teu recurso ali e ele está parado, às vezes, esperando alguma coisa. Ele poderia estar trabalhando em outro projeto. Enfim, é super Exato. indicado, inclusive, você aplicar o VSM dentro de projetos. De novo, tem um negócio que eu falo para todo mundo quando vai falar de Value Stream Apps, só para a gente fechar. De novo, quando a gente para pensar, qual que é o ativo que você não consegue comprar? Quais são as coisas que você não consegue comprar? Tempo. Tempo você não consegue comprar. Então, é um dos ativos mais valiosos que existe. Qualquer coisa, qualquer análise que você fizer, tempo é muito valioso. E o Value Stream Mapping é para entender o tempo realmente. O tempo é sempre transacionado a valor para o cliente. Então, por isso que a gente fala que o lead time, né, é o principal indicador que sai do mapeamento de fluxo de valor, porque o lead time é o valor que o cliente está enxergando, né, e você, como dono do negócio, vai enxergar também na parte financeira. Então, é muito importante ter o domínio do mapeamento de fluxo de valor, seja para você que está numa área, né, que você tem uns liderados, você acabou de chegar numa área, sendo você que é um pequeno empresário, seja você que já está mudando de carreira ou está chegando numa nova área, é uma ferramenta muito importante que ajuda as pessoas a entender realmente qualquer tipo de processo produtivo, né? Não, perfeito. Cara, a gente já está aqui com mais 5 minutos de live. Acho que rola da gente fazer um fechamento, então. Cara, eu acho que podia rolar um hashtag mais um, porque tem muito papo pra gente bater aqui ainda de outras ferramentas de gestão de mudança até, que eu acho que a gente já passou por muita lição aprendida aí. A gente vê se marca uma depois. Mas Boa. eu queria agradecer muito para a galera que assistiu, que mandou várias perguntas aqui pra gente. Queria te agradecer, Felipe, pelo seu tempo. Eu sei que tá super corrido. Mas, assim, foi muito valioso. Tenho certeza que a galera gostou muito, porque eu gostei pra caramba. Eu aprendi muito, foi muito rica essa 1 hora quase aqui nossa de bate-papo, viu? O pessoal tá mandando lá, concordo, tá vendo? E foi de verdade. Brigadão, você é um puta profissional. Sim, quando você puder, eu quero outra live aqui, porque eu quero aprender mais com você de outros temas. Show, Lu. Show. Obrigado aí. Quem quiser tirar dúvida, fica à vontade para me adicionar no LinkedIn aí também. Fique à vontade para mandar Show. qualquer tipo de pergunta. Se eu puder ajudar vocês, vai ser um prazer.
Tá joia? Beleza, brigadão. Eu vou deixar uma caixinha aqui de perguntas também nos nossos stories. E aí, se a galera tiver alguma dúvida, quiser mandar algum comentário sobre a live de hoje, eu repasso para o Felipe lá também, tá? Obrigada, Felipe. Bom resto de viagem aí para você. Obrigado, Obrigadão. Lu. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau. Beijo. Tchau, tchau.